Sobre essa nova liminar que envolve candidatura de negros para as eleições, eu converso agora com o doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e consultor da Educafro, Irapuan Santana. Doutor, muito bom dia, obrigada por participar do Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia aos nossos telespectadores, eu que agradeço a oportunidade. Bom, doutor, acabamos de ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que partidos políticos devem distribuir de forma proporcional os recursos para candidatos brancos e negros já nas eleições desse ano. A decisão atende a um pedido do PSOL. Explica pra gente como isso vai funcionar na prática se a decisão for de fato validada. O PSOL ele entrou com essa ADPF, né, que é essa ação no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Educafro, né, inclusive fui eu que redigi a ação, e a ideia é que haja uma correção na forma como as eleições são feitas no Brasil hoje em dia. Né, o TSE explicou que havia uma desproporção, havia um tratamento desigual entre candidatos brancos e negros e que isso não poderia mais existir. A partir daí houve um debate a respeito de se isso seria aplicado ainda para esse ano ou não. Né? Então, a partir daí, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu, acolhendo o nosso pedido de que teria que valer ainda para esse ano, nos termos que foram colocados lá no TSE. E o TSE, ele com certeza ele vai poder regulamentar isso da melhor forma possível, mas a ideia é que se houver 50% de candidatos negros, que essa verba que é pública seja repartida em 50% para candidatos negros e 50% para candidatos brancos. Se tiver 20% de candidatos negros, que seja uma verba de 20% repartida para os candidatos negros, e não haver aquilo que vem acontecendo historicamente, de que um resultado, um investimento a menor, né? Porque o que se verificou foi que nas últimas eleições, candidatos brancos receberam até 3 vezes mais investimento do que os candidatos negros. Exatamente, eu quero até falar um pouquinho mais sobre estes dados. Um estudo do IBGE mostrou que os partidos políticos tradicionalmente privilegiam homens brancos na divisão do dinheiro. Como que os números, esses dados nos mostram essa disparidade racial no cenário político? E é claro, isso reflete na execução das políticas públicas das cidades? Com certeza, porque nós sabemos que quanto mais dinheiro é investido, maior a difusão de ideias e, a partir daí, maior também a possibilidade de se ser eleito, né, através dessas propagandas. Então, quando você tem essa eleição, né, esse investimento maciço, e dentro disso você tem ali as candidaturas brancas se elegendo, você tem um déficit democrático, né? Porque acaba que as pessoas negras não participam efetivamente dessa festa da democracia e, a partir daí, você tem uma invisibilização da população negra com relação a essas políticas públicas. Doutor, e ao longo do processo, como que foi a repercussão entre os dirigentes de partidos? Historicamente, existe uma resistência a essa iniciativa da Justiça Eleitoral? Com certeza, porque as pessoas têm muito problemas com as mudanças, né? Ainda que essa mudança seja extremamente justa, porque, como foi falado, como se trata de dinheiro público, a pessoa não pode fazer com o dinheiro o que bem entender. É preciso respeitar a Constituição, uma coisa que não vinha acontecendo. Né? Então, a partir desse momento, eu entendo que é preciso se reeducar e agora observar, de fato, essa proporcionalidade dentro das candidaturas negras. Então, nós sabemos que isso ainda precisa ser, de fato, validado. Se for validado, como que as legendas deverão se preparar? Já devem começar a definir os recursos públicos destinados, então, para o financiamento das campanhas de vereadores e prefeitos? Qual que é o processo daqui para frente, tendo em vista que as eleições estão logo aí, né?
As convenções partidárias ainda estão acontecendo e os registros de candidatura ainda vão ocorrer. Então, eu entendo que exista esse tempo de adequação para as pessoas se adaptarem a essa nova realidade, que é a inadmissão de haver essa injustiça dentro do processo democrático de eleição. Está bem, nós conversamos com Irapuan Santana, doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e consultor da Educafro. Doutor, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.